Ana Maria Machado é a sexta ocupante da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleita em 2003. Ela coleciona prêmios no Brasil e no mundo, como o Jabuti, o João de Barro, Casa das Américas e o Hans Christian Andersen. Reconhecida pela imensa contribuição para a literatura infanto-juvenil, sua literatura inclui livros de ensaios, contos, poesia e, sobretudo, romances importantíssimos no panorama da literatura brasileira contemporânea. Agora a gente está no mítico salão em que acontece a reunião semanal dos acadêmicos na Academia Brasileira de Letras. Eu queria saber como é que foi a sua entrada, quando se deu e como foi a sua presidência à frente dessa instituição tão importante. Eu entrei em 2003, na vaga deixada por Evandro Lins e Silva, cadeira número 1. Depois eu fui presidente em 2012 e 2013. A gente tem uns rodízios assim, né, para chegar para cada um imprime sua marca de certo modo na presidência e ao mesmo tempo não sobrecarrega demais porque é muito trabalho. Enquanto está na presidência não dá, você não consegue escrever nada, não tem nada, tem um trabalho administrativo muito grande. Na minha presidência eu tive, acho que sobretudo, duas linhas de atuação. Uma no exterior, eu procurei dar muito incentivo para que universidades estrangeiras, nós temos vários convênios, que pudessem estudar obras de autores brasileiros, sobretudo acadêmicos. E internamente eu fiz parcerias com a FLUP, que é a festa literária da periferia, e nós, dentro disso, com a Firjan e com vários patrocínios, então nós criamos bibliotecas comunitárias, formamos pessoas da comunidade para trabalhar como auxiliares de biblioteca nos locais, fizemos vários trabalhos com periferia e procurando atuar na sociedade de um modo muito direto. Entre seus livros para esse público infantil, sendo que você também tem obras para público juvenil, quais as que te deram mais satisfação e que tiveram mais repercussão? Acho que Bisabia Besabel foi muito forte. Menina Bonita do Laço de Fita também. É um livro muito simples, mas pela repercussão que teve na sociedade brasileira em geral. Uma coisa, qualquer lugar que eu chego, sempre vem alguém que diz: eu sou a Menina Bonita do Laço de Fita. É uma coisa comovente a gente ver que até esse momento, eu escrevi em 83, nunca tinha tido uma menina negra pequenininha, apresentada como linda, bonita, esperta, maravilhosa, protagonista e que todo mundo quer ser. Então, isso foi muito forte. Vento que Benta é o Frade é o nome de uma brincadeira tradicional que no Sul não se chama assim, chama Boca do Forno. É uma brincadeira tradicional e é um livro que discute mandar e obedecer. Foi publicado em 76, também nos anos de chumbo, foi descoberto pelos professores imediatamente, foi vendido em banca, esgotou 20 mil exemplares em um mês e pouco, e depois, na ocasião da Constituinte, quando se fez a Assembleia Constituinte, foi novamente muito sucesso, agora voltou de novo, ele tem períodos assim, porque ele tem uma leitura política muito forte. Todo leitor criança se identifica muito com isso, de por que eu tenho que fazer tudo que me mandam fazer. Entendeu? Portanto, o conteúdo político da sua obra, que está presente de formas diferentes, está presente também na literatura para crianças. Todos. E todas essas vivências vão aparecer no Tropical Sol da Liberdade, né? Que é um livro que você lança muito tempo depois. Isso eu tive que amadurecer, né? Eu fui lançar esse livro só já depois da anistia, já com a volta dos exilados. O livro que eu estava escrevendo eu achava que era mais sobre a relação mãe e filha, era um livro muito de mulher, né? De mãe e filha entre si e na periferia dos acontecimentos do país, dos acontecimentos políticos também, então como a gente via isso. Eu acho que talvez a coisa mais pessoal que tem é a experiência do exílio. Isso sim, quer dizer, viver fora num momento
em que não era possível voltar ao Brasil e havia uma multidão, uma multiplicação de seitas, partidos e movimentos organizados e cada um desconfiando dos outros. E há uma distinção entre quem pode voltar, quem não pode, quem não vai poder nunca, quem vai... Enfim, essa coisa que... Essa experiência do exílio foi ainda muito pouco retratada na nossa ficção. E outra coisa que aparece em Tropical Sol da Liberdade, que vai depois se tornar frequente na sua obra, é o uso de diferentes registros linguísticos, né? Ou seja, tem uma narrativa em prosa, mas tem a notícia de jornal, tem, enfim, a peça teatral. Em outros momentos aparecerão outras linguagens, né? Outras formas de expressão que vão aparecer nos seus livros. Isso eu uso muito. E o dado estrutural também vai se tornando, a partir do Canteiros de Saturno, se torna o dado estrutural. A pesquisa com a estrutura do próprio romance, do próprio livro, acaba sendo algo que vai tendo uma importância maior na sua produção literária, não? Porque é o que eu gosto de ler. Eu gosto de ler ficção que seja assim. Eu acho que é um trabalho que a literatura merece. É o que distingue o meu texto literário do meu texto jornalístico, por exemplo. Que o texto jornalístico é muito factual, direto, quem fez o quê, onde, quando, o que aconteceu, por quê, etc. E na literatura eu me permito visitar essas outras estruturas, trazer diálogos. Eu acho que é uma liberdade extraordinária que a literatura contemporânea nos trouxe e eu faço questão de usar isso. Como isso aparece no Canteiros de Saturno? O Canteiro de Saturno, para mim, ele tem uma estrutura narrativa, vamos dizer assim, que é de bordado, de ponto atrás. A gente faz um ponto, volta e enfia a agulha por dentro da laçada da linha para seguir adiante com o outro ponto. Ou seja, todo capítulo, quando termina, ele vai dar passagem a um outro que vai retomar daquele ponto, mas visto por outro personagem. Questões que estão na pauta do dia hoje, em 2023, quando a gente está conversando, mas que já entraram na sua literatura muito tempo antes, começaram a entrar. Por exemplo, na Audácia dessa Mulher tem a questão dos ciúmes, uma relação que a gente hoje chamaria talvez de abusiva. No Infâmia, a gente tem uma intuição ficcional formidável daquilo que hoje em dia é o ar que a gente respira, o ar poluído que a gente respira, das fake news, dos linchamentos virtuais, das redes sociais. O livro foi linchado por causa disso também. Foi linchado por causa disso? Perdeu o Jabuti, deram 0. Lembra que teve uma coisa de 3 jurados, 2 deram 10 e 1 deu 0 porque não podia, e aí houve um escândalo. Recentemente fui procurar uma coisa e fui reler, eu fiquei impressionado de como, antes de aparecer fake news, lacração, isso tudo, linchamento virtual, cancelamento, etc., como estava ali. Mas é que estava ali a questão do denuncismo, já estava, né? De denunciar, fazer denúncias vagas e injustas, e, enfim, isso já estava na sociedade naquele tempo de um modo muito forte. Só que a gente não estava vendo tanto, mas começando a ver. Uma coisa que me impressionou muito quando eu lancei o Infâmia foi o número de pessoas desconhecidas que chegavam, me procuravam, ouviam, dizendo: você contou a minha história. Isso foi o livro mais forte de todos os que eu escrevi, que mais gente disse: isso é a minha história. E eu fiquei: como que pode ser a história de tanta gente? É um médico, porque disseram que ele furou a fila de transplante, é um outro que não sei o que. Cada um contava uma coisa diferente. Claro, havia a história da escola base, que era anterior, já tinha havido casos de denúncias falsas que acabaram com a vida das pessoas. Mas eu nunca imaginava, ao escrever, que era tão difundido já naquele momento, nem que iria ser tão comum e corriqueiro depois. Coincidentemente, ou não tão coincidentemente, surgiu no mesmo contexto que você publicou Infâmia, obras de autores, sobretudo de língua inglesa, que também abordavam esse tema. Não exatamente como você abordou, mas mais ou menos dentro dessa atmosfera persecutória, né? É uma coisa que eu não tinha reparado.
e que quando me chamaram a atenção para isso, eu fiquei um pouco surpresa, assim, abismada disso. Lembro perfeitamente como foi. Eu estava em Londres, foi numa mesa redonda sobre livros, feita pela BBC, a BBC Rádio, e havia um professor canadense que estava falando da universidade no Canadá, e eles estavam comentando, eu estava falando do meu livro, e era uma roda grande. E aí, quando eu falei na questão, no problema que o livro levantava, tudo, ele disse, mas essa é uma questão do nosso tempo, essa é uma questão que estão vários voltando a isso, vindo a isso. E aí ele deu 2 ou 3 exemplos. Ele falou do Coates e do Desgraça, né? Em português foi traduzido como desonra. É Disgrace, mas Disgrace, desonra. O do Ian McEwan. Reparação. Depois, ele falou nesses 2, e eu depois li o Arthur e George, do Julian Barnes, que também era sobre... Exatamente. E é do mesmo ano que um dos outros 2. E ainda tem uma marca humana do Philip Roth. E a marca humana do Philip Roth. Mas, enfim, eu acho que essa coisa do espírito do tempo, da mesma forma que lá no século XIX, nós chamamos Madame Bovary, Ana Karenina e Primo Basílio e Dom Casmurro. Olha, muito obrigado por nos receber aqui nessa casa tão ilustre. Não, é uma casa sempre aberta para a literatura.